aqui com vocês hoje. Falar um pouquinho de um trabalho que eu fiz. Aliás, até quando eles me convidaram, eu fiquei meio assim, mas tipo eu, né? Quem sou eu perto dos pesquisadores aqui, né, do Centro Tecnológico, para poder fazer uma apresentação? E ele falou, não, Rogério, vem aí. A Adileia também falou, vem aí, mostra o que você fez, o que você está buscando. E assim, o meu grande objetivo aqui, gente, dentro do modelo de gestão de competências ou avaliação de competências, que é o que eu vou mostrar, que foi o trabalho que eu fiz aqui hoje para vocês, é justamente tentar identificar qual que é a principal contribuição do modelo de gestão de competências e os resultados de uma avaliação para o negócio. Daí assim, gente, é um trabalho que eu fiz lá no SBT, daí assim, quando eu falo que trabalho no SBT, todo mundo já me pergunta, a primeira coisa que eu pergunto você conhece o Silvio Santos? É a primeira coisa que me perguntam sempre. Então assim, gente, sim, eu vejo o Silvio Santos lá, mas assim, eu nunca tomei café com ele, nunca sentei com ele, nunca almocei com ele, tá? Mas, e quando a gente traz esse trabalho aqui, gente, em que a gente tenta pegar a organização, o trabalho, a empresa, né? Como o Marcos falou assim para mim, para mim foi uma grande surpresa o SBT enquanto empresa. As pessoas acreditam assim, nossa, o que você faz lá? Você assiste televisão o dia inteiro? Não, eu não fico assistindo televisão o dia inteiro. Assim como uma organização comum, o SBT também, gente, ela precisa ter rentabilidade, ela precisa ter lucro, ela precisa cuidar principalmente dos seus ativos, capital intelectual. Então, assim, do que o Marcos falou, do que o Rafael falou aqui, eu fiquei observando e eu fiz várias relações com o trabalho que eu desenvolvo atualmente lá, nas pesquisas que eu estou buscando. Então, assim, eu vou tentar falar bem rapidamente, para a gente começar a entender aqui, né? Eu não vou me estender muito aqui, porque assim, o Marco já meio que explicou dentro da palestra dele aqui, dentro do modelo de competências, né? As competências organizacionais, né? Toda empresa possui lá suas competências organizacionais, que são sustentadas pelas pessoas. Essas pessoas precisam ser desenvolvidas dentro das suas competências individuais, dentro das necessidades da empresa, para que assim elas sustentem, né, as competências organizacionais. De forma bem resumida é isso, tá? Daí quando a gente passa por aqui pro modelo do chá, né, que daí foi o que o Marcos trouxe também, em que uma coisa que eu pude perceber dentro dos estudos que eu tenho feito, dentro das pesquisas que eu tenho feito, porque eu tenho um grande objetivo com esse trabalho, que depois eu vou contar para vocês também, é que assim, a definição do chá, das competências, ela é meio que comum, com todos os autores, com todos os pesquisadores, ela é basicamente sempre a mesma, tá? Conhecimento, habilidade, né? o saber fazer, que é, como o Marcos falou, a habilidade, a experiência, a prática, aquilo que a pessoa desenvolve. O conhecimento é aquilo que ela vai buscar. Aqui vocês, por exemplo, hoje estão todos buscando conhecimento, acredito eu. Então, assim, e que está dentro da mente de cada um, tá? E, na minha opinião, que é uma coisa que eu digo, que é a atitude que, dentro do modelo de competências, é a parte mais importante. Se vocês não tivessem a atitude de ter acordado hoje cedinho, ter pego o carro, ter pego o ônibus, ter vindo aqui buscar um pouquinho de conhecimento, vocês não estariam aqui. Ou o que eu digo lá dentro da empresa também, quando eu estou fazendo as minhas apresentações, dentro do modelo de competências, deu alguma coisa, acho que bati alguma coisa aqui. Ou interferência. Lá fora? Então tá bom. Então assim, gente, quando a gente fala da atitude, e é o que eu falo lá dentro também, ou tem alguém aqui, ou tem alguém que vai todos os dias de manhã trabalhar obrigado. Tem alguém que chega lá, amarra vocês, coloca dentro do ônibus, coloca dentro do carro e coloca para trabalhar. Eu acredito que não, né? Mas daí tem gente que fala assim para mim, mas eu preciso pagar minhas contas, né? Eu também acho que daí é uma forma de obrigar ele a trabalhar. Mas, de qualquer forma, se ele também não quiser pagar as contas, não vai adiantar de nada. Ninguém vai obrigar ele a ir lá pagar as contas dele, né? Então, assim, gente, de forma bem resumida daí do nosso conceito, do chá, que daí é o que eu digo que é meio comum, tá? Pode passar? Volta. Isso aqui. Então, assim, gente, aqui eu vou mostrar para vocês um modelo de identificação. Primeiro, como a gente fez o modelo de identificação das competências e depois como a gente fez a avaliação dessas competências, tá? Então, a primeira dela, gente, surgiu aqui, ó. Ninguém acordou lá cedinho de manhã no SBT e falou assim, eu quero fazer um modelo de gestão de competências, tá? Tudo começou aqui, ó.
a gente aplicou uma pesquisa de clima em 2013, e dentro dessa pesquisa de clima ela trouxe algumas informações para a gente, onde as pessoas pediam, solicitavam, né, um modelo de gestão que tivesse um alinhamento de expectativas, ou seja, que as pessoas recebessem a orientação para o desempenho esperado, tá? E esse é o que eu digo também, gente, que dentro desses estudos e do que eu venho pesquisando até aqui, é uma coisa que é meio comum. As pessoas são carentes de informação. As pessoas precisam saber qual que é o propósito delas dentro da empresa. As pessoas precisam receber a orientação para o desempenho esperado. Daí até dentro da fala do Marcos aqui também, quando ele trouxe, que ele falou que a carência de competências gerenciais, na minha visão, por exemplo, é uma carência meio que coletiva, comum dentro das organizações. As pessoas não sabem quais são suas metas, as pessoas não sabem quais são os seus objetivos, tá? E assim, gente, resumindo tudo isso, na minha opinião também, eu entendo que a comunicação é a chave de tudo. A comunicação, o se aproximar do seu colaborador, o se aproximar das pessoas. Se a pessoa não fala, se o gestor não conversa com essa equipe, se o gestor não orienta essa pessoa para o desempenho esperado, certamente ela não vai ter clareza. E quando ela não tem clareza, ela não atinge o resultado esperado, tá? De forma bem resumida, foi o que a gente buscou e da onde surgiu esse modelo de competências, tá? Construir um modelo claro e objetivo e um ciclo de avaliação estruturado, tentando minimizar a subjetividade, porque às vezes é muito difícil a gente eliminar essa subjetividade, ok? Então, assim, gente, para identificar as competências, a gente criou um modelo, e assim, gente, uma outra coisa também que a gente precisa deixar claro é que ninguém faz nada sozinho. Esse é um projeto que a gente precisa do apoio, principalmente de um patrocinador, que no caso do SBT foi o nosso vice-presidente. Ele acredita na ferramenta, ele fez o investimento necessário e ele atuou como um patrocinador dentro da ferramenta. Uma outra coisa que é importante, a gente trouxe um parceiro, uma consultoria para ajudar a gente na identificação dessas competências, tá? E ficou separado mais ou menos dessa forma aqui, tá? Primeiro foi feito essa consultoria buscou um entendimento de como é a nossa estratégia, quais são os nossos documentos, qual que é o contexto do SBT como um todo, tá? Os nossos objetivos estratégicos, a nossa visão, a nossa missão, conversou com os gestores, com a equipe gerencial, com os diretores. A partir daí foi estruturado um modelo de interação com os grupos, né? Que é o que a gente chamava de workshop de modelagem, onde as pessoas podiam contribuir e criticar as informações que saíram daqui, tá? E a partir daí, com um documento estruturado, com as competências identificadas, a gente pôde partir para o próximo passo, tá? O que a gente esperava, né, gente, desse modelo? Pode colocar todos. O que a gente esperava? Qual que eram os resultados esperados, né? A gente contribuir, né, para reforçar a nossa cultura. O SBT é um lugar em que a cultura ela é muito forte. E essa cultura ela vem da onde? Ela vem principalmente do fundador, Silvio Santos. Ele é uma figura mística. Quando ele entra dentro do prédio, por exemplo, todo mundo para. As pessoas não encostam, não pegam nele, mas todo mundo para observar ele passando. E assim, ele transmite isso, ele tem uma aura nele, né, que ele transmite isso. A valorização pelo ser humano, principalmente, ele transmite isso de forma muito clara, isso é muito evidente, né? A gente inclusive vê aí, né, publicações, né, em mídias sociais, do que ele fez, do que ele deixou de fazer, e as pessoas admiram isso na pessoa dele, né? A mais recente foi um grande profissional que estava doente, que estava com câncer, e já estava com o seu contrato rescindido, né? E ele fez questão de renovar o contrato daquela pessoa, mesmo a pessoa não podendo trabalhar, mas que a pessoa pudesse se tratar dentro da empresa, vamos dizer assim, mesmo ela não podendo trabalhar. Então, só aí a gente já vê que isso é uma coisa muito forte, a valorização pela pessoa, pelo capital humano, tá? Uma linguagem, né, simples das nossas competências para orientar as pessoas para o desempenho esperado. Esse era o principal objetivo, a pessoa receber a informação. Que daí é onde eu disse para vocês que, na minha visão, é a comunicação, aproximar as pessoas, aproximar os líderes dos colaboradores, tá? E
implantar aí um modelo de feedback, né? Que querendo ou não, é uma das coisas que a gente ouvia bastante também. A gente tinha lá informações de que, por exemplo, tinha um gestor que trabalhava de dia e o colaborador trabalhava à noite. O cara levantava a mão na plateia e falava assim, eu não sei quem é o meu gestor. Então, assim, gente, com esse modelo de gestão de competências, eu falava pro cara, pelo menos uma vez por ano você vai saber quem que é o seu gestor. Você vai sentar com ele, você vai conversar e você vai ter lá a orientação para o desempenho esperado. Pelo menos uma vez por ano. Não dá para eu te prometer que ele vai vir aqui todas as noites para te ver, mas pelo menos uma vez por ano ele vai conversar com você, ok? Pode passar? Bom, aqui a gente trouxe alguns pontos de atenção bem rapidamente, né? A gente tinha uma preocupação, né, de ter uma resistência à mudança, a credibilidade do projeto, é por isso que a gente precisa de um patrocinador, é por isso que a gente precisou trazer uma consultoria para nos apoiar, um sistema para organizar e estruturar todas essas informações, tá? E assim, gente, e principalmente tentar, eu não sei se a gente ainda conseguiu, porque a gente ainda está no modelo de construção, né? Mas transformar dados em informações relevantes, que daí eu associo aqui com o trabalho do Rafael, que ele está fazendo, né? O nosso grande desafio é transformar esses dados que estão espalhados pela organização em informação relevante para o negócio, tá? Essa é uma resposta que eu ainda não tenho, mas eu acredito que a gente vai chegar lá, estamos construindo, ok? Vamos lá? Pode colocar aí, mas é isso aí. Então assim, gente, ó, esse aqui foi o modelo que, lembra aquele lá que eu falei para vocês que levanta todas as informações, conversa com o gestor, conversa com os diretores, conversa com as pessoas que estão dentro da organização, pega os nossos documentos, visão, missão, valores, tudo que der de informação que tem dentro da empresa, seja nas pessoas ou seja através de documento, se resumiu a isso aqui. Dividiu-se, né, o negócio SBT nesse modelo aqui. O primeiro deles foi o gerencial, que daí até, mais uma vez, associando com a fala do Marco aqui, tá? A empresa precisa desenvolver os seus líderes. A empresa precisa trazer o peso para os seus líderes do modelo gerencial, aonde aquele gestor tenha consciência de quais são os seus objetivos e suas metas. E, principalmente, ele precisa deixar claro isso para suas equipes. Então, a gente isolou, deixou de forma separada, todos os gestores entravam aqui dentro desse eixo, tá? E depois o negócio foi separado em suporte ao negócio, que daí estava a área administrativa, a área técnica, a área operacional, e uma outra área de produtora, que é produzir conteúdo. Televisão, gente, televisão é comunicação. E para se comunicar precisa produzir conteúdo. E esse conteúdo precisa ter qualidade. Porque se não tem qualidade, não tem aqui a audiência, por exemplo, tá? E a próxima, gente, como é que vive? Como é que a televisão ganha dinheiro? Era uma pergunta que eu me fazia também, né? Como é que traz rentabilidade para o negócio de televisão? Então, nós temos aqui, ó, foi criado um eixo do mercadológico, em que a gente tenta, tá, gente, deixar claro quais são as metas, né? Quais são o meio em que a televisão pode trazer rentabilidade para o nosso negócio. Daí, os nossos anunciantes, os nossos canais no YouTube, toda a forma de publicidade é a forma em que o SBT ganha dinheiro, ok? Tranquilo, gente? Bom, daí aqui, gente, ó, a partir daquelas informações foram identificadas lá também, reunindo todas as informações, separando por eixo, a gente conseguiu chegar aqui no nosso modelo de competências, tá? Então aqui, essas são as competências comuns, ou seja, todo mundo eram avaliados por essas competências, tá? Foco em resultado, aprendizagem contínua, comunicação compartilhada, consciência cooperativa, visão sistêmica e resiliência, assim por diante, ok? 8 competências comuns, todo mundo são avaliadas nelas, tá? Aqui a gente não vai entrar no detalhe em cada uma delas, até porque a gente não tem tempo para isso, tá? Mas de forma bem geral, são as competências que sustentam e orientam a nossa estratégia, de forma comum, ok? E assim, gente, diferentemente do trabalho em que o Rafael, por exemplo, apresentou, mas eu acho que um pouco associado no que o Marcos falou,
quando a gente fala aqui no modelo de competências, no nosso caso, por exemplo, a gente deu foco para o comportamental, tá? A gente não foi tanto lá nas competências técnicas ou, por exemplo, num modelo de objetivos e metas, tá? A gente precisava partir de algum lugar e partimos aqui primeiro do comportamental, que é onde eu disse para vocês que, na minha visão, é a parte mais importante, que é a atitude. Se a pessoa não tiver atitude, se a pessoa não tiver o comportamento esperado, a gente não consegue evoluir para os próximos passos, tá? Daí sim, se a gente conseguir consolidar e principalmente, gente, uma coisa que a gente precisa deixar claro também, não existe certo ou errado aqui quando a gente está falando do modelo de competências no modelo comportamental. Por que que não existe certo ou errado? Porque algumas coisas aqui, às vezes, assim como o Marcos falou também, em alguns momentos elas se confundem, tá? E às vezes o que a gente percebeu é que em algum momento a gente vai precisar reduzir esse número, diminuir a quantidade, afinar algumas frases. Dentro de cada competência aqui a gente tem os indicadores de comportamento, que são as frases que determinam essas competências. Em algum momento a gente, inclusive a gente já está passando para o segundo ano, agora nós vamos por terceiro ano no ano que vem, e a cada ano a gente faz um ajustezinho, seja nas frases, seja aqui em como a gente transmite essas competências, ok? E a próxima, gente, a gente trouxe algumas competências específicas de cada negócio. Uma coisa que eu queria reforçar e deixar claro aqui, por exemplo, dentro do eixo gerencial, que daí depois vocês vão perceber também quando eu mostrar o modelo de resultado ali, e aonde eu digo, até na fala do Marcos aqui, esse é um gap, eu acho que generalizado das empresas. Gestão e desenvolvimento de equipes. Os nossos líderes, eles têm uma carência em deixar claro para os nossos colaboradores qual é o comportamento esperado. Ou deixar claro para eles quais são os objetivos, quais são as metas, tá? Então essa daqui foi uma competência em que a gente colocou como específica para esse eixo gerencial, né? E aqui a inovação também, no sentido de agregar valor ao negócio, tá? Daí as outras separadas, cada uma dos seus eixos teve aí as suas competências específicas, né? Suporte ao negócio, por exemplo, o foco no cliente. A produtora, por exemplo, a inovação na construção de conteúdo, no desenvolvimento de um conteúdo de qualidade. E o mercadológico, uma que eu friso aqui, por exemplo, é a negociação. Ele precisa fazer a melhor negociação para se poder trazer o melhor resultado para o negócio, ok? Pode. Bom, daí assim, gente, daí a gente entra aí no modelo de avaliação de competências, então. Daí quando a gente começou, depois que a gente identificou quais eram as competências, depois que a gente, principalmente, gente, treinou, deixou claro para as pessoas quais eram as competências. Dentro desse modelo de competências, a gente precisa, antes de aplicar a avaliação de competências, sempre deixar claro para os colaboradores quais são as competências. E esse treinamento aqui, gente, ele começa por onde? Ele começa pelos gestores. Os gestores precisam primeiro ter essa clareza, porque eles que vão ajudar a disseminar, eles que vão ajudar a deixar claro para os colaboradores o que a empresa espera de cada um deles. Ok? Então, assim, daí a gente colocou aí qual que era o objetivo, né? Tem um instrumento de avaliação padronizado, a gente definiu aqui qual que era o público-alvo, a pessoa tinha que ter no mínimo 3 meses trabalhados para poder participar do processo, ok? Depois, gente, depois que aplica a avaliação, qual que é o nosso principal produto, né? O processo do modelo de avaliação de competências, né? E o principal resultado que a gente espera é esse aqui. A gente espera construir um PDI, que é o quê? Depois que você aplica o processo de avaliação, você identifica quais são os gaps, ou seja, quais são as necessidades de desenvolvimento das pessoas dentro da empresa. E, a partir daí, o ideal, tá? Não que seja obrigatório, mas o ideal é que você, o gestor, sente com o seu colaborador e elabore um plano de desenvolvimento individual, ok? Vamos lá. Esse daqui foi o nosso cronograma na primeira etapa, né? Foram feitos através de formulários. Primeiramente, era um formulário de autoavaliação, onde a própria pessoa preenchia o formulário de avaliação. Na segunda parte, o gestor avaliava os seus colaboradores, ou seja, o gestor ele preenchia um formulário da avaliação do seu colaborador, com base na percepção dele,
o que ele tinha que ele tinha na percepção, qual era o desempenho daquele colaborador. Uma etapa que a gente incluiu a partir desse ano, tá, gente, foi os colaboradores avaliar os líderes. A gente sentiu a necessidade de incluir essa parte, porque quando a gente colocou logo no primeiro ano, as pessoas reclamavam muito. Ah, é só o meu gestor que vai me avaliar? E eu não vou avaliar ele, não? Então, assim, colocamos aqui, né, uma etapa onde o colaborador poderia preencher o formulário de avaliação do seu gestor, tá? E assim, a gente teve que colocar algumas regras aqui. A primeira delas, por exemplo, é que o gestor só ia conseguir enxergar resultado consolidado. Ele nunca ia conseguir enxergar resultado individual. Ou seja, se aquele gestor só tivesse um colaborador na sua equipe, por exemplo, ele não ia poder ver o resultado da avaliação. Aquela nota, ela entrava, mas ela entrava sempre para um resultado consolidado. Primeiro, para poder incentivar a participação e segundo, além de incentivar a participação, para que a pessoa tentasse, pelo menos, ser a mais sincera possível, ok? Dentro do formulário aqui de avaliação. Daí assim, gente, ó, e a segunda etapa seria a etapa aí do feedback e o visto da avaliação. Quando eu falo no feedback, é aquela reunião lá de orientação para o desempenho esperado que eu comentei. Na minha visão, essa é a etapa mais importante do processo. É onde a pessoa... Lembra daquele meu amigo lá que falou para mim que nem sabia quem que era o gestor dele, porque ele trabalhava de noite e o gestor dele trabalhava de dia? É nesse momento aqui que ele vai encontrar com o gestor dele. Ele vai sentar e ele vai receber a orientação para o desempenho esperado. Então, assim, gente, foi feito um esforço muito grande. Todo esse processo, gente, ele depende, daí assim, mais uma vez, única e exclusivamente da comunicação. Se a gente não faz a informação chegar na onde ela deve chegar, a gente não tem adesão nenhuma dentro desses processos. Então, assim, são várias formas de se comunicar. E-mail, mural da empresa, o corpo a corpo, momentos assim como esse, como a gente está fazendo aqui, a gente traz os colaboradores para a sala, deixa claro para eles quais são todas as etapas, tudo com o objetivo de ele chegar nesse momento aqui, chegar aí na reunião de feedback e que ele receba a orientação para o desempenho esperado. E além de receber a orientação para o desempenho esperado, gente, que ele estreite essa relação com o gestor dele. Pô, se ele trabalha de noite e o gestor dele, no nosso exemplo, né? E o gestor dele trabalha de dia, ele precisa encontrar um meio de estreitar essa relação. Porque só a partir daí é que o gestor vai começar a entender quais são as necessidades dele e principalmente para atender as necessidades da empresa, ok? Bom, daí o visto da avaliação é uma última etapa, que é onde o colaborador fala se ele recebeu o feedback ou não, é coisa simples, ok? E assim, gente, lembra lá que eu falei que a gente precisa de ajuda dos parceiros? Aqui a gente tem um sistema, né, que é oferecido por essa empresa aqui, a W3Net. Ela customiza de acordo com a nossa necessidade e as pessoas têm um usuário, uma senha e preenchem lá o formulário. Esse aqui é um modelinho bem simples do formulário. Cada competência aqui, gente, ó, aqui, ó, deixa eu só tentar mostrar aqui que não está apontando. Aqui é uma competência, aqui são as frases, ó, aqui não dá para enxergar. Essas frases são as frases que determinam as competências, que é onde eu digo para vocês que são os indicadores de competências, ok? E aqui um pouquinho dos resultados da nossa adesão. Eu trouxe aqui duas informações do ciclo, tá? Que eu não estou enxergando direito também, é que eu sou meio cego também, tá, gente? 2014 nós tivemos uma adesão geral aqui de 88%. E no 2015 nós tivemos 84% de adesão, tá? Lembrando que nós tivemos só uma diferença com relação ao ano anterior. No ano anterior nós não tínhamos aqui o líder avalia colaborador. Então essa etapa ela talvez tenha diminuído um pouquinho o resultado, então a gente ficou aí com uma diferença de 3%, mais ou menos 3,5% com relação a 2014 versus 2015, tá? Nós tivemos aqui dentro da etapa do feedback, que é a etapa que eu considero mais importante, que é onde o colaborador senta com o seu gestor para receber a orientação para o desempenho esperado, nós tivemos uma adesão de 92%, ou seja, 92% do público sentou com o seu gestor, com seus colaboradores, e o que a gente espera é que ele tenha recebido a orientação para o desempenho esperado, ou seja, e acreditamos também que quando ele aproxima, quando ele tem essa relação com o líder de discutir desempenho, ele está contribuindo para o negócio, ele está trazendo valor agregado para o negócio, ok?
Então, assim, aqui eu trouxe só alguns exemplos, gente, de como a gente pode extrair e definir qual que é o resultado, né? Por exemplo, num resultado consolidado, a gente pode, dentro da nossa escala de avaliação, essa daqui é a nossa escala de avaliação, ou seja, quando a pessoa está preenchendo aquele formulário lá que eu falei para vocês, ele tem essas 4 escalas que ele pode colocar. O não atende, o necessita desenvolver, o atende plenamente, ou referência reconhecida. Lembrando mais uma vez, gente, que assim, dentro desse modelo de avaliação ou dentro de um modelo de gestão de competências, não existe certo ou errado. Essa é uma das coisas em que, na minha visão, a gente precisa evoluir. A gente precisa encontrar uma régua adequada, tá? Porque de um ano para o outro a gente percebe que tem algumas distorções dentro da análise dos resultados. E a partir do momento em que a gente consolida os resultados, a gente pode determinar qual que é o percentual não de pessoa, gente. O percentual das competências que está no necessita desenvolver, ou o percentual de competências que está dentro do atende plenamente, ou dentro do referência reconhecida, ou dentro do não atende, ok? Aqui é só um exemplo também de um ranking de como pode ficar as competências, né? Começando da primeira para a última, e aqui, gente, é que a gente determina qual que é a nota geral de todas as competências, seja ela por diretoria, por área. Ô, amigão, obrigado, viu? Arrumei um. Segura aqui. Aqui, ó, a gente consegue determinar da primeira até a última competência qual que é o resultado dela. E assim, gente, a partir daqui a gente consegue colocar dentro de uma escala qual que é o nível das competências dentro da empresa. Aonde a gente precisa atacar, por exemplo, a gente precisa melhorar a inovação. Se a gente olhar aqui 1,74 dentro da régua, ela está dentro do necessita desenvolver. E assim por diante, da primeira até a última, tá? E o gestão e desenvolvimento de pessoas, gestão e desenvolvimento de equipes, que é uma que eu falei para vocês, na maioria das vezes, dentro dos nossos resultados lá consolidados, ou ela ficava aqui em penúltimo ou ela ficava em último. Então, assim, observem que... E detalhe, gente, quando a gente fala aqui dentro da avaliação de competências, essa é uma competência exclusiva de gestor, tá? Apesar de ele ter sido avaliado para a equipe, o peso da equipe é menor. Então, isso significa dizer que ele mesmo, o gestor, está dizendo que ele precisa melhorar dentro dessa competência, gestão e desenvolvimento de equipes. Então, observem que daí é onde eu digo para vocês que dentro das pesquisas que eu tenho feito, até pouco dentro aqui do que eu ouvi hoje também, eu acredito, eu acho, né, não sei, é uma coisa que só os estudos vão determinar, que essa competência, gestão e desenvolvimento de equipes é uma carência comum das nossas empresas no geral, ok? Pode passar. Aqui a gente traz um relatório também que a gente pode comparar, né, a nota da auto, a nota do gestor e a nota da equipe. E olha só que engraçado, gente. Equipe só avalia gestor, certo? Olha só que coisa engraçada, que é onde eu digo para vocês. Isso aqui é só um exemplo também, tá? Mas eu posso dizer para vocês que é um comportamento comum, é um resultado comum. As suas equipes normalmente avaliam melhor os seus gestores. O gestor é que avalia ao contrário. Então, assim, a nota da equipe é sempre uma nota legal, é sempre uma nota boa para o seu gestor, tá? Pelo menos é o que a gente percebeu lá. E assim, gente, que daí esse é o nosso grande objetivo, né? Qual que... só mostra aquele formulário rapidinho, individual. E esse aqui, gente, ó, é um resultado, é um relatório individual, tá? Depois que aplica o processo de avaliação de competências, cada um dos colaboradores pode ter acesso a um formulário desse, tá? Que daí aqui ele tem a nota da auto, tem a nota do gestor, tem a nota final do resultado dele. Pode abaixar, pode. Aí. Aqui a gente tem a nota competência a competência. Pode. Aqui tem as competências, as frases e a nota entre auto e gestor de como foi dado. Pode ir para o final. Aqui a gente tem, gente, um detalhe importante. Dentro do formulário também, quando a pessoa está preenchendo, tem 2 campos, que é o comentário, né? O campo de comentários. Um é os pontos fortes, né? As fortalezas, vamos dizer assim, e o outro são os pontos a desenvolver. Na minha visão também, esse é um ponto importante, porque você traz na fala, desassociado da nota, vamos dizer assim,
quais são os pontos fortes, o que a pessoa tem de legal e os pontos a desenvolver na visão daquele colaborador. E assim, gente, quando é no sentido da contribuição também, o que ele pode se desenvolver, tá bom? E aqui um gráfico que determina qual que é o resultado daquela pessoa, ele é comparado com a auto, com a nota do gestor, que é o resultado final, né, que daí é o consolidado da nota do gestor, e ele compara com a média geral da empresa. Observem que o azul é o resultado final da pessoa e o vermelhinho é o resultado geral da empresa na média. Para a pessoa até se comparar qual que é o desempenho dela com relação ao resto do grupo, ok? Pode fechar. Tranquilo, gente? Tranquilo? Então, assim, gente, daí quando a gente fala quais são os resultados para o negócio, daí eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei dizer exatamente qual que é o principal resultado para o negócio, tá? Porque isso ainda depende de estudo, é uma das coisas que eu estou buscando, eu estou evoluindo dentro desse processo também. Eu tenho buscado aqui apoio, aprender um pouquinho, né, com o Rafael tem feito lá umas visitas no SBT também. E o meu grande objetivo com esses estudos que eu tenho fazendo é conseguir... Quando a gente fala em investimento, gente, porque assim, a empresa fez um investimento aqui, e foi um investimento que não foi tão baratinho assim. Dá para fazer por menos? Dá. Mas, por exemplo, no nosso caso, a gente queria fazer uma coisa mais legalzinha, então a gente fez um investimento. E a principal pergunta que eu ouço é: como eu sei que isso me trouxe retorno? Aonde eu enxergo o resultado? Eu queria trazer aqui para vocês e demonstrar o quanto a gente aumentou em faturamento, quanto a gente aumentou em lucratividade, quanto que a gente aumentou em outros aspectos e indicadores, que é uma das coisas que eu tomo conta lá no SBT também, que é a gestão de indicadores. O quanto isso contribui para o nosso negócio, tá? Eu não tenho essa resposta, a gente não tem exatamente os números, mas algumas coisas a gente consegue perceber, tá? A principal dela é essa melhoria na comunicação. A gente percebe que teve uma melhora na comunicação, as pessoas passaram a conversar mais com os seus gestores e isso aumentou o nível de engajamento dentro da empresa. E assim, gente, só de a gente colocar um processo como esse e perceber que a empresa melhorou nesse aspecto, significa dizer que ela está trazendo algum outro resultado, que daí é o que a maioria das empresas buscam, que é o financeiro. Só que eu ainda não tenho como mensurar, tá? E daí pode passar um pouquinho, uma das coisas que a gente percebeu, gente, a gente faz lá a nossa pesquisa de clima, tá? Em 2013 foi quando a gente aplicou a primeira. Dentro desse resultado, a gente começou a startar esses processos. Dentro da pesquisa de clima, a gente identificou lá a necessidade de um instrumento de gestão de competências, a necessidade de um modelo de avaliação de competências, a necessidade de desenvolver os nossos líderes. Então, a empresa também fez um investimento. Academia de líderes, academia de gestão, trouxe consultorias e escolas renomadas para dar aula mesmo, treinar, capacitar esses gestores, tá? E o reflexo ele deu aqui, ó, de 2013 para 2014, o resultado lá, todo mundo conhece a pesquisa de clima lá do GPTW? A pesquisa do clima lá do GPTW as melhores empresas para se trabalhar, né? Vamos dizer assim. Todo ano, anualmente, eles colocam lá 100 melhores, as 150 melhores. Vai aumentando porque as empresas entram dentro do índice, tá? A média geral das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, ela é 79. Em 2013, nós estávamos em 59, passamos para 69, ou seja, aumentou 10 pontos percentuais de um ano para o outro. Então, assim, observem que, e é claro também, né, gente, não foi só o processo de avaliação, foi o processo de gestão de competências, foram os investimentos que a empresa fez, desenvolvimento de líderes, desenvolvimento dos colaboradores, e assim, gente, a ferramenta e a avaliação de competências, ela serve para a gente identificar essas necessidades de desenvolvimento, tá? E as empresas de mídia, que é onde o SBT está inserido, por exemplo, a média dela é 67. Então, significa dizer que nós estamos acima da média das empresas de mídia, tá? E o nosso próximo objetivo é entrar dentro do número das melhores para se trabalhar, ok?
Pode passar? Então, assim, gente, aqui era só um comparativo, né, da visão área, visão empresa. O resultado aqui da empresa no geral é o igual para todo mundo. Na visão empresa, o que é a visão empresa, gente? A visão empresa é como eu me enxergo com relação à empresa. Observem que nós temos aqui em 2014, na visão empresa, 59 e em 2014, 67. E na visão área é como eu me enxergo dentro da empresa, dentro da minha área, tá? Em 2013 nós tivemos 59 e observem que normalmente, que é aquilo que acontece normalmente na nossa casa, né? Aqui não acontece nada, aqui tá tudo mil maravilhas, só que lá no vizinho o bicho pega, né? Então assim, aqui dentro de uma empresa acontece da mesma forma. Dentro da área a pessoa sempre se acha melhor que o restante da empresa. Então ele se avalia melhor dentro da área dele do que com relação ao resto da empresa, tá? Então aqui nós tivemos uma nota um pouquinho maior dentro da área de cada um, ok? E assim, gente, no geral é isso aí que eu tinha para falar para vocês. Eu gostaria só de fazer alguns agradecimentos aqui, né? Primeiro ao Gaia, aqui, ao Marcos, ao Rafael, a Emília, a Giovana, a Gileia, todo mundo que me ajudou, que fizeram o convite de eu vir até aqui. E assim, apesar de não ser nada, pelo menos para mim, né, nada muito complexo, nada muito inovador ou tecnológico como eles fazem aqui, é uma coisa que a gente está construindo e isso faz parte do meu desenvolvimento também, tá? E gostaria de agradecer lá os meus gestores, né, minha diretora lá, a Vivian, que liberou eu vir para cá, a Fátima Santos, a minha coordenadora, que é a principal incentivadora das minhas pesquisas, do que eu estou buscando, tá? E, principalmente, a vocês que, né, nem me conhecem, não sabem quem eu sou, mas estiveram dispostos a ouvir o que eu tinha para falar aqui, ok? Então, assim, gente, muito obrigado. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês e espero que nas próximas a gente pode fazer alguma coisa mais estruturada, mais legal também. Tá bom? Obrigado, viu?